Pastor Alexandre, a nossa igreja é uma igreja que se move em célula e em discipulado. Mas quando se fala em discipulado, muitas vezes, algumas pessoas começam a frequentar a nossa igreja, vê o discipulado acontecendo na forma prática, mas muitas vezes não entende o princípio do discipulado, o que é o discipulado. Então, hoje eu queria que você contasse para nós um pouquinho, desse um panorama do que é verdadeiramente o discipulado. Legal, Gabi. Vamos começar lendo um texto, Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus aproximando, falou-lhes, disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Bom, discipulado, para responder o que é discipulado de uma forma bem simples, de uma forma bem direta, eu vou dizer para você que discipulado é uma resposta de obediência da nossa parte ao mandamento de Jesus de ir. O ir tem a ver com o evangelismo. E o fazer discípulos, que é formar, ensinar outros. Então, o discipulado é a grande comissão de Jesus a nós, igreja, e não a grande opção. Muitas pessoas elas entendem que discipular, fazer discípulos é uma opção. É se eu for muito bom ou se me tornar um excelente cristão. Não, é uma ordenança de Jesus a toda a igreja, a todos nós. Nós acreditamos aqui na comunidade de casa que tudo discipula, tudo discipula, do púlpito até mesmo o momento de célula, até mesmo o momento que eu estou encontrando com o meu discípulo 1 a 1 ou num discipulado de grupo. Tudo nos discipula, tudo é instrumento e ferramenta para discipulado, né? Nós encontramos vários métodos e várias formas de fazer discipulado. Aqui na igreja nós temos um e mais tarde vamos falar sobre isso, né? Então, a forma como isso vai acontecer, o formato como isso vai acontecer, é outra conversa, nós vamos falar disso em alguns vídeos aqui pra frente. Mas uma coisa eu posso afirmar para você, é que independente do método que se utiliza, nós entendemos que é uma ordenança bíblica, e independente do método, nós entendemos que todo discipulado verdadeiro, ele tem como base, e ele precisa ter como base para que ele seja eficaz e verdadeiro e assertivo, ele precisa ter como base a Bíblia, a palavra de Deus. E todo discipulado, ele precisa ter como objetivo geral e dinâmico o quê? Formar um discípulo de Jesus, formar um cristão que ame Jesus, que seja parecido com Jesus, que expresse Jesus, que exale Jesus. Isso sim é formar um discípulo, isso sim é discipular. Nós entendemos também que o discipulado ele transcende a linha apenas do ensino teórico, de uma sala de aula. Ele vai além disso, né? Ele transcende o ensino formal e ele invade as esferas da vida. Nós chamamos aqui muitas vezes o discipulado de vida na vida, né? Ou seja, eu estou caminhando junto com outros irmãos de fé comigo. É a convivência, é o dia a dia. É por isso que eu só posso viver o discipulado genuíno e poder viver a essência do discipulado quando eu estou vivendo dentro da comunidade de fé, quando eu estou dentro da igreja. Eu sigo Jesus como indivíduo, sim, eu sigo Jesus como indivíduo, mas eu não sigo Cristo sozinho. Eu me torno igreja quando eu tenho os irmãos comigo, eu sou parte da igreja. Então o verdadeiro discipulado, ele se dá dentro dessa ideia de prática de vida cristã, de uns aos outros. Então eu tenho irmãos que caminham comigo, que estão juntamente comigo sendo aperfeiçoados em Cristo. Então eu ministro um irmão que é imperfeito, eu sendo imperfeito também, me permito que Cristo me ministre e nós vamos sendo ministrados uns pelos outros pelo poder da palavra de Deus em nós. E quando nós falamos dessa ideia de que não se pode viver discipulado fora da sua igreja local, do ambiente familiar, do ambiente de comunidade de fé, eu lembro do texto de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 16 e 17. Paulo vai falar à igreja de Corinto e ele diz assim: olha, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Olha aqui, né? Olha aqui o discipulado já acontecendo. Suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, eu estou lhes enviando Timóteo, o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Eu vou mandar Timóteo aí com vocês. Ele vai fazer com que vocês se lembrem da minha maneira de viver, porque eu tenho imitado a Cristo. E a minha maneira de viver não como Paulo, mas
como um Paulo que está sendo formado em Cristo, né? De acordo com o que eu ensino por toda parte e em todas as igrejas. Olha que interessante, anota esse texto aí para você ler depois, 1 Coríntios 4, 16 e 17. Isso é o discipulado. É o vida na vida, é permitir formar Cristo em outros através da minha vida, do ensino de Cristo na minha vida e da ordenança que eu estou respondendo nos dias de hoje, dizendo, eu vou fazer discípulo. Bom, então debaixo dessas verdades que foram faladas até aqui, veja que o verdadeiro cristianismo, ele não é para ser vivido no individualismo, mas é para ser vivido num reduto de comunidade de fé, e não num reduto de individualismo espiritual. Então, no reduto de comunidade de fé, eu ministro e sou ministrado, eu acrescento e sou acrescentado. Esse uns aos outros que nós lemos no texto agora. E quando nós falamos desse uns aos outros, desse vida na vida, desse ensinar outras pessoas, respondendo o que é a pergunta de discipulado, nós vamos falar de 3 coisas importantes que nós aqui como comunidade de casa consideramos a respeito do discipulado. A primeira coisa é, dentro do discipulado precisa existir amizade. Jesus foi amigo dos discípulos, caminhou com os discípulos. Ele diz assim, olha, não vos chamo mais de servo, mas de amigos. Então, essa realidade de se tornar amigo, de literalmente o discipulado ser uma amizade muito mais do que uma sala de aula formal, vai dar muita abertura para que esse vida na vida, baseado na palavra de Deus, ele aconteça de forma eficaz. A segunda coisa que nós falamos que precisa existir dentro do discipulado aqui na comunidade de casa é o ensino. Querido, não tem como eu ficar parecido com Jesus se eu não aprender dele. Então, o discipulador, a pessoa que está andando comigo, ele não vai me ensinar das coisas dele, ele vai me ensinar das coisas de Cristo. Então, não há perigo no discipulado. Então, nós aprendemos a ensino da palavra e nós vamos falar aqui como nós fazemos isso aqui na comunidade de casa. Tudo discipula. O pastor no púlpito, né? a célula, o momento que você está servindo aqui na igreja, tudo discipula, tudo é ensino. Mas existem algumas organizações de ensino sistemático e aprendizado da palavra. Então, não pode faltar ensino. O próprio Jesus disse, né? Ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito. E por último, a questão da transparência. Irmãos, não é possível você viver discipulado sem transparência, sem prestação de contas. Muitas pessoas estão querendo viver na igreja com uma máscara e elas não querem se permitir ser moldadas uns pelos outros. Olha o que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer aqui, Hebreus capítulo 3, verso 12, 13 e 14. Presta atenção nesse texto, eu quero que você pegue isso como uma verdade bíblica para a sua vida. Ele diz assim, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Olha que forte. Ele está falando para os crentes aqui, ele não está falando para não crente, ele está falando para crente já. Um coração perverso e incrédulo. Olha que forte. Que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, irmãos, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Querido, como é que eu vou encorajar uns aos outros se eu não convivo dentro da igreja? Discipulado é para ser vivido dentro da igreja, dentro do contexto de família espiritual, da comunidade de fé. É aqui que acontece o verdadeiro discipulado nesse sentido. Então, encorajem-se uns aos outros. Quando, pastor Alexandre? O texto diz, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha, queridos, quando eu convivo, quando eu vivo, quando eu ministro, quando eu sou ministrado, quando eu me permito ser discipulado e discipular, eu não caio no engano do pecado e eu não tenho o meu coração endurecido por esse engano. Então, crente, entenda algo uma vez por todas, em nome de Jesus. Você não é tão bom que você não precisa de ninguém. Vou dizer de novo. Você não é tão bom que você não precisa de ninguém. Você precisa de pessoas que possam olhar para você e possam dizer, cara, tá indo muito bem aqui, continua. Cara, cuidado com isso, tá errando. Cara, tem uma verdade bíblica a respeito disso, acho que você não tá prestando atenção. Olha só. Então, não se prive disso. Não se prive de viver discipulado dentro da sua igreja local. Discipulado é obedecer a ordenança de Jesus, uma vida na vida e se permitir ser transformado em amizade, ensino e transparência.